inicialmente, deputado Cláudio Cajado, parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência pública e a todos que estão aqui participando. Até porque realmente é uma grande oportunidade e Vossa Excelência tem uma responsabilidade muito grande ao relatar esse projeto. Inclusive, Salésio, eu até sugiro que essas sugestões que você tenha, que leve ao deputado Cajado, que eu tenho confiança total que ele vai agregar essas sugestões todas no seu relatório e vai propor mudanças sim, até porque a gente sabe que ninguém é dono da verdade. Nós sabemos que precisa ser modificado, mas nem tudo aquilo que eu coloquei no projeto de lei, ele necessariamente terá que ser aprovado na sua íntegra, e muita coisa pode ser aprimorado. Então, que o amigo leve essas sugestões ao Cláudio Cajado, que eu tenho certeza que ouvirá também muitas outras sugestões e levará para votação aqui nesta comissão, num primeiro momento, um projeto que realmente vá mais ao encontro da sociedade e o que ela realmente está pedindo. Um outro ponto, Cláudio Cajado, que eu gostaria de colocar, o Salésio aqui fez uma colocação dizendo que nós somos catarinenses e que até estudamos no mesmo colégio em Gaspar, em períodos diferentes, é verdade. Mas é importante que se diga, e muitos já me perguntaram em algumas entrevistas, se eu tive alguma influência de empresas, fabricantes de armas, ou o que quer que seja na apresentação desse projeto. Eu sempre disse, repito aqui, eu não conhecia ninguém relacionado à fabricação de armas antes de apresentar o projeto. Posteriormente, sim, como estamos tendo a oportunidade de me encontrar agora aqui com o Salésio, teve em outras oportunidades em que ele me cumprimentou pelo projeto, mas eu não o conhecia, e ninguém. E se olharem todas as minhas campanhas, eu fui 3 vezes deputado estadual, estou no meu primeiro mandato de deputado federal, nunca tive um tostão sequer de alguém ligado à fabricação de armas, não conhecia ninguém, e nunca tive a participação de ninguém nas minhas campanhas políticas. Então não tenho compromisso com ninguém, com nenhum fabricante de armas. Eu tenho compromisso, sim, com aquela população do meu estado, aqueles que me apoiaram, aqueles 110 mil votos que eu obtive para me eleger deputado federal. E lá em Santa Catarina, o plebiscito, ou o referendo, melhor dizendo, ele foi recusado por 74% da população. No Rio Grande do Sul, 88%. No Brasil, tivemos 64%. E esses 74% da população do meu estado, 76% do meu estado, em que lá, inclusive, nós temos muita tradição pela colonização alemã dos clubes de caça e tiro, também através deles eu fui incitado no sentido de apresentar um projeto que mudasse a situação do Estatuto do Desarmamento. E eu tenho, inclusive, muitas pessoas e muitos exemplos que eu poderia citar. Eu lembro de uma situação que aconteceu lá em Santa Catarina, na minha região do Alto Vale do Itajaí, em que na mesma semana teve um agricultor que teve a sua propriedade assaltada, roubada, e ele simplesmente ligou para a polícia. E ele não tinha arma, não tinha nada, e levaram o trator, e ele está até hoje esperando a polícia chegar, e não chegou, e o trator foi embora. E na mesma semana, teve um outro agricultor, provavelmente até o mesmo ladrão, numa outra propriedade, que foi roubar o trator, e esse agricultor, ele tinha uma espingarda, ele deu um tiro, não atingiu ninguém, mas o ladrão se mandou e a propriedade dele está lá protegida, o trator até hoje ele está lá, anda a sua terra com aquele trator. E eu me lembro também, o meu pai era motorista de táxi, ele tinha uma pistola calibre 32, madrepérola, muito bonita, e em muitas circunstâncias ele se defendeu a sua vida exatamente graças a essa pistola. Eu presenciei uma vez numa viagem, fizemos a cidade de Itajaí, eu estava com ele no seu táxi, e fomos assaltados. E quando ele viu o marginal chegando para roubá-lo, ele puxou a arma que ele tinha bem na mão, não precisou nem atirar, o cara se mandou, e ele protegeu de repente a minha vida dele, e eu estou aqui hoje trabalhando no Congresso Nacional, talvez não tivesse, sei lá.
E ele acabou falecendo, mas num acidente de táxi trabalhando, mas não exatamente na mão de assaltantes, porque isso ele se cuidava muito bem, e ele sabia usar a sua arma. E isso também foram fatos que nos incentivaram e me estimularam exatamente a apresentar esse projeto. Não por influências de ninguém, por influência da sociedade, dos 76% dos catarinenses que disseram não ao desarmamento, que disseram sim à possibilidade de poder proteger as suas vidas. E é importante também ressaltar que esse projeto que foi apresentado, 3722, ele não propõe a liberação indistinta das armas. Na verdade, nós poderíamos até apresentar algumas emendas, mas não dava. Ia ser uma concha de retalhos muito grande, deputado Alberto Fraga. Quero parabenizá-lo até também pelas suas colocações. Pena que o amigo não está aqui conosco para nos ajudar, né, nessa luta que é em prol da grande maioria dos brasileiros que não tem a oportunidade de se defenderem. As armas e munições, de acordo com o projeto, eles continuarão sob o controle rígido do Estado. O que está se pretendendo e o que se propõe é o direito ao acesso responsável do cidadão às armas como um meio de defesa dentro da lei e sob o controle do Estado. Hoje, a regra é a proibição, com raríssimas exceções. Muito difícil alguém ter o porte de armas. A posse também é com muita dificuldade, mas pela proposta que nós estamos apresentando e que o deputado Cajado vai aprimorar, eu tenho certeza, e tenho confiança, Bolsonaro, que nós vamos conseguir se aprovar sim, porque não pode essa casa ir contra os interesses da grande maioria da população. Aí sim nós estaríamos numa ditadura, e aqui é democracia, e quem nos manda e quem nos controla é a população que nos dá o voto, e ela disse, através do referendo, o que ela quer. Portanto, e pela proposta que nós estamos apresentando, a regra passa a ser a permissão, mas continuando com critérios técnicos bem definidos. O direito à legítima defesa passa a ser a regra e não a exceção. Essa é a proposta, eu parabenizo a participação de todos. Tenho certeza que o seu relatório vai aprimorar o projeto e nós vamos conseguir, sim, aprová-lo aqui nesta casa, para depois para o Senado. Sessão da presidenta aí é outra conversa, né? A gente sabe que é complicado, infelizmente a situação é mais ideológica do que técnica, e aí quando entra só a ideologia e não a técnica, eu pergunto aos deputados do Rio Grande do Sul, onde tivemos, quanto é Fraga no Rio Grande do Sul? 86% contra o desarmamento. Eu quero ver como é que um deputado do Rio Grande do Sul vai votar contra um projeto desse, contra a população. Eu acho que ele vai ter dificuldade de voltar também para essa casa. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade e pela belíssima audiência pública que está sendo promovida.